Uma das coisas que, assim, quando eu inicialmente comecei a estudar a Bíblia, primeiramente eu não fui lendo os livros, porém eu lia uma parte da Bíblia, por exemplo, eu lia Gênesis e depois eu ia lendo um livro chamado Panorama da Bíblia. Tá? É uma recomendação que, se vocês puderem comprar um livro desse, é muito bom. Tá? Porque o Panorama da Bíblia, ele vai trazer exatamente os assuntos importantes daquele livro, de cada livro. Então, esse panorama ele vai tratar um pouco mais superficial. E eu gostaria de iniciar exatamente nisso para a gente pensar sobre um panorama. Tá? Tem um videozinho, ó. Que foi feito. Será que eu tomo alguns? Esse vídeo nós fizemos o que esse vídeo aí foi o Branda. Ele filmou esse uns tempos atrás com o drone dele antes de morrer. Nós vamos fazer um outro agora. Já conversei com o Eduardo. Mas não, o Branda que vai fazer, né, professor? Não é ele, agora é o Eduardo. O Eduardo é um outro rapaz. Olha só, quando a gente olha panoramicamente, tá? Nós estamos vendo o quê? Uma estrutura. Se você olhar ainda melhor, quer ver? Ó, achei interessante. Se você ainda olhar melhor, você está olhando de cima para baixo, né? Então, panoramicamente, você presta atenção mais aqui. Porém, depois que você vai assistindo, você começa a prestar atenção nos detalhes. Tem coisas aqui. Você começa a prestar atenção nas casas, né? Lá para trás. Conforme você vai assistindo cada vez mais, a sua visão vai ampliando um pouco melhor, correto? Aí você vai ver os detalhes do telhado, do que é aquele no fundo. Inicialmente você só olha, algo assim rápido. Depois você vai começando a ver os detalhes. Com a Bíblia é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Se eu perguntar para você, como é as programações dessa igreja? Quem sabe você não vai saber. Quais são as programações que nós temos nessa igreja? Como funcionam os cultos desta igreja? Como funcionam as reuniões de homens desta igreja? Como funciona a reunião de adolescentes, jovens, juniores, família, mulheres? Como funciona isso? Quem sabe você não vai saber. Tá? Por quê? Porque nós estamos olhando só ela panoramicamente. Tá? Por isso que nós vamos estudar no Velho Testamento é algo panorâmico. Porém, se você quiser realmente saber o que está na Bíblia, o que está nos acontecimentos, nas histórias, você vai precisar entrar aqui dentro. Você vai precisar entrar para você saber o que está acontecendo, para você poder fazer uma análise, para você ter uma visão crítica de dizer assim, não, realmente funciona assim, 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 essa história é assim. Se eu perguntar quem são os fundadores dessa igreja, quais deles estão aqui nessa igreja? Entende? Então, quando a gente olha panoramicamente as coisas, aparentemente não sei nada. Porém, a gente vai ter uma visão ampla daquilo que tem. Aí agora o que a gente precisa é mergulhar dentro para saber como funciona, como é. Porque o que acontece? O maior problema nosso, sabe qual é? Isso é um problema seríssimo nosso, o chamado preconceito. A gente olha de cima, julga o que está dentro. A gente diz, não, lá é assim, lá é assim, lá é assado, lá é isso, lá é aquilo, mas a gente nunca foi lá. Nunca entrou. É a mesma coisa da Bíblia. Mesma coisa. Quantas pessoas falam mal da Bíblia, que a Bíblia foi feita por homens, não foi feita pela inspiração de Deus, porque tem erros, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem não sei o quê. É tanta coisa que as pessoas falam da Bíblia, mas nunca leram a Bíblia. Nunca estudaram a Bíblia.
mas falam. Né? Então, um grande desafio entender o Velho Testamento. A gente às vezes analisa, fala assim, porque tal religião não come carne de porco. Porque no Velho Testamento está dizendo que não pode comer carne de porco. Tem alguns que dizem, olha, não pode fazer transfusão de sangue, não serve o exército. Porque na Bíblia está dizendo que não pode. Onde? Tem que aprender, tem que saber. Às vezes a gente olha por cima, analisa as questões, mas não conhece os fatos de verdade. E isso traz um problema sério de preconceito, de falta de conhecimento, de estrutura, de montar uma análise estrutural daquilo que a gente tem de conceito. Um exemplo. Como chama seu filho? Como você chama? Bernardo, gente. Bernardo, prazer. Rainha. É assim, ó, não pode dar mão. Isso. Olha só, quando a gente fala do Bernardo está montando o conceito na cabeça dele, e tudo isso está sendo ensinado pelos pais. Está sendo formado na vida dele, tudo aquilo que ele vai levar para o resto da vida toda. E isso nós fazemos com barreiras, porque a gente vai aprendendo sobre religião, sobre Deus, sobre a estrutura cristã, que a gente vai vindo de uma, de outra, e ouve na televisão, ouve não sei aonde, ouve no rádio, ouve ali numa igreja, ouve na outra, e aí a gente vai montando, e depois a gente faz um balaio de gato, que para achar uma agulha no padeiro, tirar e saber o começo daquilo lá, é muito difícil. Aí a gente tem que desconstruir para reconstruir. Porque a gente está falando exatamente sobre a Bíblia e não sobre religião, sobre igrejas. A gente está falando da Bíblia. E aí entra os fatos de verdade. Por isso que eu queria pensar com vocês hoje nessa noite sobre algo que nós vamos tratar, porém eu preciso, se vocês querem um grande desafio e aprender realmente da Bíblia e não das igrejas ou de outras coisas, vocês precisam entender algumas coisas, principalmente do Velho Testamento. Né? E não é só isso aqui, não é. E não vão conseguir fazer isso só nisso, porque o conteúdo é riquíssimo em aprendizado, olha só, tanto para a nossa vida, quanto para a vida da nossa família e para outras vidas. Porque quando nós vamos entrar aqui em Provérbios vai falar, se você quer ter uma família abençoada, filhos abençoados, você tem que aprender o que Provérbios ensina. Senão tua família não vai ser abençoada. Tua família não vai ser uma família dirigida por Deus. Aí você pensa, mas está lá dentro isso? Está lá dentro. E aí nós vamos ver algumas coisas. Eu quero inicialmente pensar com os irmãos sobre uma frase também que eu vi que eu achei interessante. Nada na vida é fácil. Se fosse fácil, não teria tanto sabor da vitória. Porém, torne ela mais fácil para você. Torne ela mais fácil para você. Pois quem gosta do que faz, não trabalha. Tem uma frase que diz, quem gosta do que faz, não trabalha. Porque trabalho dá trabalho. Né? Mas quem gosta do que faz por amor. E não se cansa. Abre lá sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, verso 1. Gênesis 1, 1. O que ele diz lá? Pode ler. Gênesis 1. Pode ler. Gênesis 1.
No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tem alguma outra versão? Não? Ninguém igual. Isso é a mesma? Ou Ferrari? Gênesis 1:1. Uma pessoa, imagem, que semelhança de Deus. É, mas é Gênesis 1:1. Ah, tá. Isso. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Isso. É, olha só, não, lê de novo o outro. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a sua, Ferrari? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Até aqui só. Isso. Olha só, existe uma questão aí que nós vamos estudar, pelo menos são 5 livros, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, tá? Chamado de Pentateuco, tá? Quando a gente começa a entender que no princípio criou Deus o céu e a terra, existe algo importante que eu não vou citar aqui, porém no seu livro tem. É uma palavra chamada barak, ela é hebraica, tá? Essa palavra, ela é plural e não singular, tá? Plural e não singular. Por quê? Porque diz no segundo versículo que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre ela, escuridão, tá? Como que pode criar alguma coisa do nada? Os físicos aí. Pensamento, né? Pensamento é criado do nada? Como que multiplica 0 de 0? É o caminho, na verdade. Hã? Deus criou o caminho, fala tudo. Primeiro ele pensou, criou na mente para depois transformar aqui. Né? Então, mas não existe nada que nós possamos criar do nada. Essa é a lei da física. A física Tá. se cria, se transforma. Isso aí, isso aí. Entende? Existe uma ação e uma reação. Senão não tem como. Tá? É a mesma coisa, eu dou um tapa em você, é uma ação que vai ter uma reação. Se eu não der, não vai ter nada. Porém, com Deus é diferente. Porque ele existia antes das coisas. Por isso que quando ele diz, criou Deus os céus e a terra, ou Deus criou os céus e a terra, essa expressão criar é plural. Tá? É plural. Porém, na nossa tradução, ela traz um entendimento um pouco diferente. Por isso precisa entender um pouco melhor a palavra, porque você vai perceber que quem criou os céus e a terra? Vamos lá, deixa eu a cabeça um pouco. Quem criou os céus e a terra? É céus ou é céu? Isso aí. A primeira vez que eu li, eu não entendi o porquê dos céus. Está escrito o que na sua? Os céus. E a sua? Plural. Certo. Estava plural. Porque... Céu. A sua está com o céu, né? Estava Então, singular. você percebe o detalhe? Por quê? Por quê? Quem criou o homem em Gênesis 1:26? Deus. Leia lá então. Se foi Deus. Ou 27, pode. 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Isso, até aí tá bom. Quem criou, gente? Deus. Não foi só ele que façamos? Espírito. Porque se ele criasse, ele ia dizer, eu crio o homem a minha imagem e semelhança. Mas ele disse, façamos o homem a nossa imagem Tinha os três. e semelhança. Por isso que se nós fôssemos traduzir Gênesis 1:1, seria, criou os deuses, os céus e a terra. Por isso está no plural. Porém, para nós soa, e na tradução não tem como soar errado, tá? Mas para nós soa errado, criou deuses. O que é deuses para nós? Aí
complica por causa que nós somos uma cultura idólatra. Tá? Porém, está a Trindade incluída nisso daí. Por isso que céus. E não só isso, você vai ver mais para frente, e nós não vamos tocar nisso também, você vai ver mais para frente que existe o terceiro céu. E se você estudar, você vai entender o porquê disso. Se você quiser, pesquisa também sobre isso. Tá? Porque dentro da ciência, como se explica onde é o inferno e onde é o céu? Quem diz para você que o céu é para cima, lá em cima? Quem diz para você que o inferno é para baixo? Se quando morremos não tem céu e inferno, não tem essas diferenças de matéria, como Gênesis 1:1 diz, Deus criou a terra, Deus criou o mar, Deus criou o sol, a lua, porém com ele não tem nada disso, não existe essas coisas para ele, porque para ele é tanto passado, presente e futuro. Ele criou isso para que eu e você aqui possamos ter uma habitat bom, ter um lugar bom. Por isso que quando ele fez Gênesis, ele disse assim, tudo que eu faço é... Pode ver que todos os textos que ele finaliza na sua criação, ele diz assim, eu fiz tal dia, tais coisas, depois ele diz, e tudo isso é bom. E quando ele cria o homem, ele diz, muito bom. Mas para Deus não existe esse negócio, é para nós. Nós necessitamos de natureza, de oxigênio, de tantas coisas, mas para Deus não existe isso. Por isso que não tem limites para o poder de Deus, para a manifestação dele. Principalmente quando nós falamos de Gênesis na criação. Tá? Ele fez tudo para que, de bom, para que nós vivêssemos bem. E o homem também, tanto a mulher para isso. Moisés foi um dos autores, ou o autor deste livro. Porém, né, a gente vai perceber algo aqui que ele narrou sobre a sua morte lá em Deuteronômio 34. Algumas coisas nós vamos ver lá para frente. Gênesis, o livro relata o começo de tudo. Nós, não de Deus. Tá? Não de Deus. Se você pegar Gênesis 1:1 e estudar Gênesis 1, você não consegue terminar. Se vocês querem saber. Se você estudar Gênesis 1:1, você não consegue sair dele, somente. De tanta coisa que existe para poder entender a criação, de como começou todas as coisas. Alguns estudiosos escrevem que a sequência dos livros de Gênesis, Deuteronômio, Números, né, Êxodo, eles estão em ordem, porém, quando nós vamos para Jó, parece que Jó está no lugar errado. Tá? Alguns estudiosos dizem que Jó é no início, deveria ser o segundo livro depois de Gênesis, e não depois do Pentateuco. Pelas experiências que Jó passou, e pelas coisas que aconteciam lá, pela ordem cronológica. Quando eles começam a trazer Jó antes pelos assuntos, se fosse colocar em ordem cronológica, eu devia ter trazido, eu tenho uma Bíblia cronológica, eu tenho, que é totalmente diferente dos livros da nossa Bíblia. Foi o Silas Malafaia que compilou assim, preparou essa Bíblia. Bem interessante, é difícil de ler, porque o Jó está em segundo lugar. Que nem no Novo Testamento não está Mateus, Marcos, Lucas e João, está Marcos e depois o restante, por ser o livro mais antigo do Novo Testamento. Então, aqui ele está na ordem histórica, na ordem cronológica da história. Então parece que você vai entendendo a história. Porém, esse daqui está na ordem que você vai ver nos fatos como que eu posso dizer? De sequência da história. Então você vê a criação, mas dentro da criação depois vem Êxodo, o livro de Moisés, né? Mas olha a divisão para você ver ainda em Gênesis.
ele apresenta duas partes, capítulo 1 a capítulo 11. Eu acho que eu mandei para você uma vez, não mandei, Jefferson? Isso. Gente, vocês precisam ler Gênesis 1, capítulo 1 a capítulo 11. Precisam ler. E assim, é interessante. E depois você pode dividir Gênesis do capítulo 12 ao capítulo 50. Tá? E em página 106 desse livro, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Eu dei uma grifada ali, só para ver se tem algo que me chamou a atenção aqui. Ó, se você abrisse a sua página 106, nas observações e interpretações, lá você vai ver aquela palavra bara que eu falei, ou bará, tá? Onde criou do nada, por isso que eu coloquei. Outra coisa aqui é saber exatamente sobre a questão de Adão e Eva e saber sobre as questões dos calendários e datas, tá? De 24 horas, da ordem cronológica de todas as coisas. Aqui diz também no livro, não sabemos de qual árvore Adão e Eva comeu do fruto. Olha, são questionamentos, né? Na hora que você vai lendo, mas qual foi a árvore que ele comeu? Né? Os questionamentos. O texto descreve que o episódio entre Caim e Abel mostra uma diferença no que diz respeito a ser grato. A gente não consegue entrar em tudo, mas você quer ver uma coisa? Qual foi o primeiro homicídio na Bíblia? Caim e Abel. O primeiro homicídio na Bíblia, na história. Por que Deus aceitou a oferta de Caim, de Abel, e não aceitou de Caim? Abel deu melhor, e Caim? Ele deu também, mas ele não deu de coração, né? Foi dado de bom grado e outro não. Não foi dado bom grado? Deu, com o que você falou também, Jeff? Não foi dado de coração. Não foi dado de coração. Foi puro, né? Não foi dado, Teve a gratidão por aquilo, né? Não teve a gratidão por aquilo que Deus lhe tinha dado. Por ouvir, enquanto Caim não teve a mesma postura. Mesma postura? O texto que é mostrado. Deixa eu colocar uma foto aqui que eu achei agora aqui. E não a qualidade. O texto quer mostrar a atitude e não a qualidade. Atitude, não a qualidade? É. Isso aqui está saindo do outro lado? Aí. Olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu vou passando, tá? Ele é eterno, aí fala sobre a Trindade no primeiro. Se eu perguntasse para você quantos anjos foi criado? Nós conversamos sobre isso aqui na sala? Não. Não sei contigo. Mas quantos anjos foi criado? Já se perguntou? Quando Deus criou a terra, já não existiam os anjos no céu? Será que já não existiam os anjos? Porque lá em Jeremias, em Ezequiel, vai dizer que sobre o rei de Tiro, vai falar sobre o anjo, né, que desobedeceu, morava no jardim do Éden, andava sobre pedras preciosas e foi querer ser igual a Deus e Deus expulsou ele. 28:15. Ali em 28. Então assim, quando foi aquilo? Existia um outro Éden? Existia o quê? Como que trabalha essa questão, principalmente de Deus e dos anjos? Se você olhar em Gênesis capítulo 2, verso 1, o que diz na sua Bíblia? Às vezes está um versículo antes do final do 1 ou 2:1 na sua Bíblia. Depende da versão. O que diz na sua, Beleza? 2:1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Isso. A sua mesmo, Ana? É mesmo. Mesmo? As suas também? E aí? Que exército é esse? De anjos? Então, alguns dizem que o exército dele
era tanto a natureza quanto Adão e Eva, era o exército dele. Porém, então os anjos foram criados aqui, os anjos foram criados antes, e aqui só foi contada a história de como foi criado. Não questiona? Pode ser. Pode. Os anjos foram criados antes da criação dos céus e a terra. Eu acho. Uhum. Tá? Isso é só para cutucar vocês, eu não vou falar não. Não vou falar, eu quero que vocês estudem, vocês leiam, pensem, porque são fatores de Gênesis que não tem como a gente abranger tudo. Tá? Aí teve a queda. Teve a queda de Lúcifer, não foi isso? Né? Quando houve a queda, no capítulo 2 lá, o destino de Satanás era o inferno. Aí a pergunta que eu digo para vocês: Deus fez o inferno para o homem? Para o ser humano? Hã? Acho que não. Fez para quem? Os anjos caídos. Mas e por que nós também vamos para lá? Quem não Mas é a aceita? história do Lázaro. E A aí? história do Lázaro também. Uhum. Estavam do lado, o rico de um lado e Lázaro do outro. Mas a história dele que estava no inferno e pediu para. Isso, é isso mesmo. É Rico e Lázaro. Então existe aí. Mas isso foi depois. Existe inferno, né? Existe. Pois é. Então, mas aí existe, e não só o inferno, existe mais do que um. Porque existe o inferno e o lago de fogo. Não é só um. O negócio é pior do que a gente imagina. A questão é, foi feito para nós isso aqui? Não. Foi feito para Satanás e os seus anjos. Não foi feito para nós. Mas quem quer ir, vai. É uma escolha. Quem não quer, não precisa. Não é obrigado a ir. Mas tem gente que gosta de ir, lógico. Na verdade, só para quem se revelar contra Deus. Isso aí, que foi o que aconteceu com quem? Desobediência? Com Satanás. Quem se rebela contra Deus e diz não quero, eu vou para lá também. É uma escolha nossa, não foi Deus. Deus não falou assim, eu vou criar para aqueles abençoados que não querem me seguir. Não. Não, Deus criou para Satanás os teus anjos. Só vai quem quer para lá. É uma escolha, uma liberdade que tem o homem de querer ir para lá. Então não reclama. Foi o rico Lázaro. O riquezinho escolheu a coisa errada e Lázaro não. Depois o cara falou assim, ó, deixa eu voltar para avisar minha família, pelo menos para não vir onde eu estou. E ele disse, olha, se eles não creram nem nos profetas, como crerão se eu mandar um espírito para voltar e avisá-los? Entende? Então, estudo em Gênesis, tá? Aí, morada eterna, todos que querem, primeiro dia, quer dizer, eu nem cheguei no primeiro dia ainda, porém, não podia ter ficado ainda antes de começar o primeiro dia, tá? Mas olha que interessante, você quer ver uma coisa? Ó, Deus veio criando tudo, tá? Veio criando tudo, isso aqui, isso. Eu não sei se eu fiz essa pergunta para vocês aqui, mas, o que é isso aqui? Isso aqui, tá? Por que é lixia e o outro é tomate? Lixia. Isso. Nunca nem vi. É gostoso. Uns dizem que é morango de árvore. Ela não é brasileira hoje. Mas tem aqui no Brasil, tem bastante. Só uma pergunta, por que um é lixia e o outro é tomate? Porque alguém colocou o nome, né? Hã? Alguém colocou o nome. Quem? Coisa de chinês. Quem criou? Sabe quem deu o nome? Adão. 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 Deus disse para Adão, vai lá e dá nome em tudo. Tudo. Aí a minha pergunta para você é assim, por que Deus não fez a lixia com o mesmo gosto de tomate? Ou a melancia com o mesmo gosto de abacate? Ou a laranja com o mesmo gosto de pera? Por quê? Por que cada fruta tem um gosto? Só para confundir a nossa cabeça? Não é mais fácil assim, Adão, mostra que a pessoa é tudo fruta. Tem um gosto só. As pessoas brincam igual. Na verdade, foi codificado, não é no nome propriamente dito. Se ia tirar o nome da onda.
Você quer ver uma coisa como é interessante? Se que nem eu falar para botar você, Ferrari, qual é o sabor da melancia? Você sente o gosto na boca. Se eu falar para você algo que você conhece, uma maçã, a sua cabeça remete àquilo que ela é e o sabor dela. Sabe por que existe uma genética? Existe um genes. Por isso que cada vez que Deus criava alguma coisa, Ele dizia assim, lê lá, onde Ele criou as frutas, os frutos, Gênesis capítulo 1. Procura lá, onde Ele criou alguma fruta. Quem achar pode achar para ler. É, 1:12. Pode ler. E a terra produziu erva dando somente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. Olha aí, gente. E viu Deus que Aí, era bom. não, lê de novo. Lê de novo. E a terra produziu erva Ah. dando semente conforme a sua espécie. E a Semente conforme a sua espécie. E a árvore? árvore frutífera, cuja semente está nela, Uhum. conforme a sua espécie. Sua espécie. Quando você planta milho, dá abacate? O que dá? Milho. Quando nasce um homem, dá o quê? Mulher? Tem que dar o quê? Então, homem. Homem. Quando nasce mulher, tem que dar o quê? Mulher. Conforme a sua espécie. Tá? Todas as coisas foram criadas por Deus desta forma. Tá? A questão é que a coisa não, ela foi modificada. Tá? Ela foi feita uma modificação no pecado. Quando entrou o pecado, ele mudou algumas coisas do que realmente Deus criou. Tá? Não existe você plantar uma semente de maçã e dar uva. Não existe. Por isso que ele diz, conforme a sua espécie. Tá? Conforme a sua espécie. Não existe. Nós podemos fazer mudar as crianças. Mas aquilo que Deus criou não muda. Não muda. Tá? Nós podemos ter essa, como que posso dizer, influência, forçar, gravar na cabeça das pessoas algumas coisas que não é o princípio daquilo que foi tudo criado. Quando as pessoas entendem isso, a pessoa não tem como mudar aquilo que Deus criou. Então não tem como você dizer para mim que a pessoa nasceu assim. Não. Nasceu segundo a sua espécie. Em algum momento mudou. Não foi na criação. Não tem como. Porque todos nós temos um DNA. E nós vamos trazer aquele cientista aqui, ele vai falar exatamente sobre isso. Todos, ele vai falar sobre o design inteligente. Nós, os seres humanos. Ele vai falar tudo sobre genética do ser humano, sobre DNA. E não existe o DNA de Y e o que é o outro? XY. Não tem como mudar o negócio. Ou é um ou é outro. Não tem como misturar. Ele vai provar isso cientificamente. Esse cientista que vai vir para cá, o Marcos Zero. Não existe isso. Não tem como fazer isso. Então é algo externo e não interno. É algo que a pessoa escolhe fazer e dá o seu jeito. Ir lá no médico, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Mas dentro é uma coisa. E não tem como mudar. Porque foi assim que aí ele vai provar, claro, dentro das teorias, né, que é Deus quem criou dessa forma. E quem mudou foi o homem. E como é que você deu a compilação da Bíblia? Como é que iniciou isso? E eu falo sobre o cânon da Bíblia, tá? Como foi compilado, como foi montado, da onde veio todas as versões depois. Eu até pedi para vocês procurarem aqui, lembra? Falando sobre a Septuaginta. Sim. Isso, eu não lembro se tu
estava aqui, Ferraz. Se faltou nessa aula. Lá vai falar, na Septuaginta, vai falar bastante sobre a construção da Bíblia. Tá? Por isso que, mas depois a gente vai, provavelmente em algumas outras aulas vamos tocar ainda nisso, que ainda tem muito pano para manga ainda para frente, nós nem saímos de Gênesis ainda. Mas olha só, tá? Nem do um ainda, né? Mas a minha pergunta aqui, eu quero finalizar aqui esse era o Jardim do Éden. Que é esse mundo que nós temos aí, né? Isso é o Jardim do Éden. Agora, e é uma figura clássica. O que tem de diferente? Os animais eram Fizeram tudo. eram domesticados. O que o leão comia? Vegetais. É frutas. Bastava. Os animais comiam frutas, bastavam. Viviam em harmonia, porque a Bíblia diz que tudo era perfeito e bom. Tudo. Eu estou até meio perdido já em Gênesis ali, quando eu estou. Mas tudo era bom. Até que houve algo errado. E aí, o animal, lembra que eu falei de Caim e Abel? O animal começou agora a matar. Saiu tudo fora do normal. Não tinha tiririca. Era tudo perfeito. A Bíblia diz que não chovia. E tudo era perfeito. Mas que tinha o quê? Um vapor. Uma brisa. Que regava a terra. Quando choveu? Um dilúvio. Quando foi o dilúvio? Lembra? Noé? Todo esse período não choveu. Não chovia. Fala, dona Francina. Só queria avisar, boa noite. Boa noite. Eu vou trancar a porta lá embaixo, que é muito perigoso. Pode trancar. Ficar com a porta aberta. Fica à Tá? vontade, Não né? tem ninguém lá fora Pode trancar. que queira entrar depois. Só o portão deixa aberto. Não, só vou a porta. Tranca a porta daqui só. Tá bom? Beleza. Obrigado. Tá. Entende? Então, lá na frente só foi chover. Não chovia. E toda a terra se permanecia natural. Porém, claro, natural que eu digo, depois que veio o pecado, aí entrou e foi destruindo as coisas, né? Até que teve que haver o dilúvio, onde matou quase todo mundo. Para tentar reconstruir de novo algo que Deus queria perfeito. Porém, ainda houve problema. Mas olha só, por que Caim e Abel ofereceram ofertas e Deus não aceitou a de Caim? Alguns já citaram. Tudo era perfeito, até que houve a queda. Deixa eu ver se eu tenho. Não é essa não. Isso aí, ó. Padrão. As duas árvores. A árvore da vida. Opa. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Aí, deixa eu só ver se eu tenho aqui, mas eu acho que eu não tenho. Opa, essa foto é bonita. O cara tentando. Será que é verdade? Será que é verdade mesmo? Né? Hã? Estou sonhando? Oh Deus, estou sonhando? Houve uma quebra de acordo. Tá? Houve uma quebra de acordo. E aí, a gente poderia falar sobre culpa e tal, separação. Deixa eu ver se tem aqui. Só para eu passar. Tá. Isso. Olha só. Adão e Eva se escondeu de Deus quando eles comeram do fruto. E aí, nesse momento, Deus pergunta para eles assim: onde vocês estão? E aí ele relata aquela questão: não, a mulher que tu me deste me deu o fruto e eu comi. E a mulher depois justifica: não, o homem, a mulher coloca a culpa na serpente, né? E a serpente me enganou e eu comi. E depois Deus dá a culpa, dá a consequência tanto para o homem, para a mulher, quanto para a serpente. Não vou discutir se a serpente andava ou não andava, se ela voava. Eu sei que depois ela começou a rastejar. Tá? Mas tem uma questão que eu quero tocar aqui. Não é aqui. Deixa eu ver se tem um segundo.
é isso aqui, isso mesmo. Só um pouquinho, gente. Vamos dar uma olhada. Olha só, isso é a promessa de Gênesis 3,15. Tá? Aqui, ó, o que acontece? Quando o homem e a mulher desobedecem, a Bíblia diz que Deus pegou uma pele e os vestiu. Tá? Adão e Eva. Gênesis 2, 3. E os vestiu. Porém, lembra dos animais que pastavam? Porém, agora teve que sacrificar um inocente no lugar do quê? Do culpado. Tá? Por isso que Deus os vestiu. Eles tinham feito roupas de figueiras, de folhas. Deus não aceitou aqui. E aí Deus então fez o sacrifício e sacrificou e vestiu o homem e a mulher. Tá? Vai junto comigo aí. É intrigante porque o homem não foi vestido até em cima também. Porque ali também é uma coisa meio. Olha só, quando trata essa questão. Porque a perna não foi coberta do homem. Então, mas quando trata essa questão da vestimenta, tá? Quando trata. Figurativos, né? Não, quando trata essa questão da vestimenta, a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Tá? E não se envergonhavam. Então, assim, a forma que foi feito o homem e a mulher são totalmente diferentes daquilo que aconteceu depois da queda. As mudanças que houveram, tanto no pensamento como na criação de tudo, a gente percebe porque quando Deus cria o homem e a mulher, ele diz assim, depois que ele cria, ele diz assim, lá em, acho que é 2, lá no finalzinho dele, que diz assim, agora o homem e a mulher é uma só carne. Multiplique-se, como que diz lá? Qual é o... Torne-se uma só carne. Gênesis 2, acho que é o finalzinho do 2. Se quem achar, pode ler. Senão eu vou pegar na minha. 2:24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso aí. Olha só, essa ordem de Deus foi para procriação. Tá? Para que o homem e a mulher tornassem uma só pessoa e eles pudessem se multiplicar e encher a terra. Não de animais, como no Gênesis 1, capítulo 1, quando ele faz o homem, né? Mas que ele pudesse se multiplicar e ter filhos e gerações. Esse era o plano original de Deus, gerações e gerações. A forma, tá, de vestimenta, a gente pensa hoje assim, até questiona, né? Para que o homem e a mulher precisam usar roupa? Se eles não usavam roupas. O que mudou? O que modificou? Tá? Primeiro, não é externo, quando a gente pensa na nudez. A nudez não faz diferença nenhuma para o homem ou para a mulher. Nenhuma. Porque se nós vivêssemos num lugar onde as pessoas andam nuas, seria normal. E eu já andei em lugares assim, vários, onde os índios andam nus. Tudo. Porém, você percebe algo na cabeça. É aqui, ó, que as pessoas têm quando está contaminado. Na essência, naquilo que foi criado depois da queda. Então é uma consciência que condena, é a cabeça que produz algumas coisas que está errado. A questão de vestir não era nem não precisava ter vestido eles.
precisava ter vestido. Mas o que Deus quis tocar na questão da vestimenta é porque um inocente estava morrendo por um culpado. E precisava ter morte. Porque Deus disse, um dia em que delas você comer do fruto, certamente Morrerá. morrerá. Agora, Deus não podia mentir. Porque Ele não mente. Então, quem deveria morrer? Eles. Porém, não foi eles que morreu. Quem morreu foi um inocente, um substituto no lugar do culpado. Da mesma forma que Cristo morreu por nós. Nós devemos morrer, porque somos culpados. Porém, houve um substituto que morreu em nosso lugar. Tá? Mas ainda eu não toquei, nem entrei ainda depois em Adão e Eva, em Caim e Abel. Olha só. Por que Deus, na Bíblia está, em Gênesis, Deus colocou um anjo, uma espada envolvendo o jardim, e Deus expulsou Adão e Eva do jardim, para que eles não voltassem para o jardim. Por quê? Porque eles foram expulsos do paraíso. Mas se eles foram expulsos, mas para que colocar um anjo com uma espada? Eles iam querer voltar. Hã? Eles iam querer voltar. E se eles voltassem? O anjo está na figura do guarda, é isso? Se Adão e Eva morreu fora do jardim, foram expulsos do jardim, então quer dizer, o jardim é um lugar fechado, Adão e Eva começou a morar fora, os filhos também, e toda a geração, e nós também, estamos fora do jardim, da presença. Tá? Uma das coisas que dá para a gente detalhar, por que Deus não deixou Adão e Eva voltar para o jardim? Primeiro, no jardim existiam duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Se ele comesse da árvore da vida, o que iria acontecer? Não ia morrer. Ele ia viver eternamente como? Vou falar dessa história. Eles não iam envelhecer, iam continuar comendo, porque eles não iam comer a fruta porque já comeram do conhecimento do bem e do mal. Eles iam comer a fruta da árvore da vida. Iam viver eternamente como? Eles iam ter que produzir para poder se alimentar, para poder sobreviver, né? Eles iam ter que plantar, iam ter que... Isso eles iam fazer tanto aqui quanto aqui. Porque depois você percebe que Caim e Abel fizeram aqui a oferta deles. Mas sabe o que acontece? Por que Deus não deixou eles voltarem? Porque se eles voltassem, eles iam comer da árvore da vida e iam viver eternamente pecando. Por isso que Deus não quis que eles vivessem eternamente pecando. Por isso que Deus expulsou eles do jardim, porque fora do jardim, ele teria a oportunidade disso aqui, ó. Porque Deus ensinou a eles como que deveria se chegar. Fora do jardim, eles tinham a opção de se voltar novamente para Deus através do sacrifício. Porque você percebe aqui, ó. Você percebe aqui, Caim e Abel. Deus ensinou Adão e Eva como deveria fazer a oferta para Deus, para que Deus não matasse nem Caim e Abel, nem Adão e Eva, nem as outras gerações, não, porque eles eram que deveriam ser mortos. Mas aí Deus falou, olha, para que vocês não sejam mortos, porque eu disse que certamente vocês morreriam, vocês terão que fazer sacrifício. Como eu fiz o primeiro sacrifício, sacrificando o inocente no seu lugar e vestindo vocês. A partir de agora, vocês ensinem isso para os seus filhos e para os seus netos, que vocês terão que fazer sacrifício para que vocês não morram, para que a minha ira não destrua vocês.
E aí, a partir dali, os filhos, por que eles começaram a fazer o sacrifício? Porque eles foram ensinados pelos seus pais como deveria fazer. Aí, então, Caim faz o sacrifício. Caim não, Abel faz o sacrifício do quê? De um animal. E Caim faz o sacrifício de frutas. Por que Deus aceitou esse e não aceitou esse? Pela Porque inocência. ele é feito com animal. Por causa disso aqui. Ele é feito com animal. Faça do meu jeito, não do jeito que você quer. Deus te ensinado como deveria fazer. O homem e a mulher sempre vai tentar fazer do jeito nosso. Nós sempre temos a tendência de dizer que a gente sabe mais do que Deus. E Deus não aceita a oferta que nós fazemos porque não é nossa. Não é dele, é nossa. Muitas vezes a gente faz, a maioria das vezes a gente faz as escolhas nossa e não da vontade de Deus. Por isso que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. E aí Deus ainda questiona ele. Diz para Caim, Caim, depois que ele mata o teu irmão, por que o teu semblante está caindo? Você não sabia o que deverias fazer e não fez? Deus ainda pergunta para ele. E ele diz, eu não sou tutor do meu irmão. Eu não sou um veritário. Aí Deus diz, eu sinto o sangue dele na terra, por causa da morte. Deus entende totalmente o sacrifício de sangue, porque ele vai dar o seu próprio filho. Ele fez o primeiro sacrifício, Deus fez o primeiro sacrifício, sacrificando um animal no lugar do inocente. Por isso que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim. Algum outro lugar, você viu no tabernáculo, ou em alguma história do Velho Testamento, você viu alguém sacrificando isso aqui? Sim. Eu vou pegar vocês. Sim. Depois disso aqui, Deus começa a ensinar uma outra forma de como as pessoas deveriam sacrificar. Dependendo do seu pecado, você tem que fazer algum tipo de sacrifício. Porém, isso daí eu não vou tocar agora, tá? Só para vocês gravarem um pouquinho, olha. Aí aqui, Caim e Abel, mesmo pai, nasceram separados, nasceram fora do jardim, obedeceram o sacrifício. Isso é Levítico, né? Hã? É Levítico. Isso. Aí tem uma outra coisa aqui, ó. Aí vai falar aqui, ó, o altar de Caim. Obras humanas não pagam pelos pecados. Pensamento de Caim. Aí vai longe isso aqui. Aí aqui vai falar sobre a morte. Tá? Não quero tocar nisso agora, tá? Mas um dia, se vocês quiserem, depois eu posso trabalhar isso com vocês, senão não sai nem dias nessa aula toda. Gente, está entendendo como que isso nós estamos em que capítulo ainda? Hã? 2. E tem muita coisa ainda. Muita coisa. Entende? Isso aqui. Tá? Eu vou correr agora. Porque eu amo Gênesis. Eu posso ficar uma semana falando sobre o capítulo 1 a 11 de 2 meses a gente foi. 2 meses, né? 1 a 11 sem parar, tá? Sem parar, detalhe por detalhe, e a gente vai entendendo, porque se nós não entendermos isso, dificilmente vai entender a estrutura da Bíblia, tá? E eu digo assim, mas para que eu preciso entender a estrutura assim, essas histórias, coisas? Porque senão a nossa vida não vai bem, sabia? Não vai bem. Porque tudo é construído. Está entendendo? A gente pensa assim, mas eu não preciso fazer mais sacrifício. Tá, mas alguém fez por você. Alguém fez por você. Então você começa a conhecer a história. Certo? Êxodo. Saída do povo do Egito. Tá? Do povo de Israel. Êxodo, capítulo 1. Ali começa o início, a saída. O livro apresenta 2 pontos importantes na vida do povo de Israel. 108, página 108. Tá?
vai perceber. Deixa eu ver aqui. Tá. Já vi aqui. Deixa aí na página 108. Primeiro foi a saída do povo de Israel do Egito, capítulo 1 ao capítulo 18. E depois as pragas e o Mar Vermelho. Lembra da história? No capítulo 19 até o capítulo 40, vai falar sobre a aliança de Deus com o seu povo, quando ele fala no Monte Sinai. Tá? No capítulo, na página 109, vai falar de algo sobre a Páscoa. Tá? O que é a Páscoa, gente? Um coelhinho, um monte de ovinho. O que é a Páscoa? O que significa Páscoa? Ressurreição? O que ele falou? Coelhinho? Ovo? É dos ovos pintados. Isso. Tá vendo? Olha aí. Eu acho que eu até tenho. Essa menina. Você sabe tudo, hein? Hã? Deixa eu ver se vai abrir ali. Olha só. Aqui eu acho que eu vou falar só sobre as pragas. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa sobre a Páscoa. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho, mas eu não sei, eu não tinha separado. Não. Aqui é outra coisa. Olha só, gente. Alguém falou que Páscoa é ressurreição, não é isso? O que mais? Eu não lembro o nome, a Páscoa é quando a morte passou pelos primogênitos e era pintado com o sangue do inocente os umbrais das casas. Você falou de uma figura que tem aqui, é isso? Isso aqui. Isso aqui. É o anjo da morte da nação. Tá, vamos voltar um pouco. Tá? Voltar um pouco. Já estão lá nas pragas. Então lá, José. Olha só, qual a diferença da Páscoa e da ceia? O que é ceia? Por que se toma ceia? Comunhão. O que significa ceia? Quando foi instituída a ceia? Por que nós celebramos a Páscoa? Quando foi instituída a Páscoa? Está tudo no livro, viu? Só ler. Não precisa olhar não. Não precisa olhar não. Agora não. Senão nós vamos perder tempo. Olha só. A Páscoa significa libertação, fuga, saída. Isso significa Páscoa. Quando o faraó estava prendendo o seu povo, o povo de Israel, e Moisés foi lá questionar ele, e dizer: deixa o meu povo precisa ser liberto, Deus de Israel mandou você libertar o meu povo, e ele não queria, e aí ele foi lá e transformou a vara em serpente, e a serpente engoliu a serpente do mago de Faraó, e toda aquela história ali em Êxodo, você vai perceber, porque Moisés foi uma criança e que estavam querendo matar as crianças, então ele jogou ele no rio Nilo, e aí uma das empregadas de Faraó pegou essa criança, e aí a mulher de Faraó, uma das mulheres de Faraó, ia criar essa criança, só que ela não tinha como criar, então o que ela pegou? Ela pegou uma empregada dela para criar a criança, que era Moisés. Quem que era essa empregada? A mãe de Moisés. Olha como Deus faz as coisas, né? E ele foi crescendo, só que o
povo de Israel era um povo escravizado. E aí então Deus pede a libertação do seu povo da escravidão. E então foi instituído a Páscoa, a libertação do povo de Israel. Numa noite Deus disse assim: sandália nos pés, vara nas mãos e pães asmos. Sabe o que é pão asmos? Hã? Sem fermento. Tá? Fiquem preparados, porque vocês vão sair desse lugar. E eles então, Faraó, porque aí entra a questão disso aqui, tá? E entra a questão de morrer os primogênitos, porque aí, como o Faraó não queria libertar, Deus liberta as 10 pragas. E aí entra, deixa eu ver aqui. O rio Nilo, transformado em sangue, as rãs, os piolhos, enxame de mosca, povo do Egito, deixa eu ver aqui, as úlceras, saraiva, chuva de saraiva, de pedra, coisa, nuvens de gafanhoto, o que era aquilo lá? As trevas. E aí ele pede um cordeiro para cada família, para que fizesse o sacrifício, ficasse preparado e passasse nos umbrais. Por que Deus pediu o sangue aqui? Por que Deus não pediu um monte de fruta? Por que Deus pediu para passar o sangue nos umbrais? Pode falar se quiser. Hã? Sangue de um cordeiro, sangue. Lembra em Gênesis? Essa é a história. As crianças, né? Sim, olha que interessante. Deus vem construindo a história e vem mostrando. Ó, passa o sangue, porque a hora que o anjo da morte passar, ele vai ver o quê? E ele não tem autorização para isso, para tirar a vida do primogênito. Porém, aquele que não fizer do meu jeito, já é. E foi o que aconteceu. Filho de Faraó. Ali Faraó então manda o povo sair do Egito. Libertação, Páscoa, a libertação do povo de Israel. Por que comemoramos? Olha, é uma tradição, tá? É uma tradição, né? E ainda pior, virou uma história tipo ali da Páscoa. Comércio, né? Ficou pior do que estava aí no negócio, né? Nós comemoramos algo que na verdade não é nosso. Porém, nós lembramos porque a Páscoa, ela vai tipificar, ela vai apontar para algo lá na frente, tá? Que é o sangue nos umbrais. A Páscoa vai apontar para isso. Um exemplo, a Páscoa, o que significa Páscoa? Libertação. Libertação do quê? Do povo de Israel. Do quê? Da escravidão. Da escravidão. Da escravidão. O sacrifício de Cristo, tá? O sangue dele, nos purifica do pecado, da escravidão do quê? Do pecado. A mesma comparação da Páscoa é a mesma comparação de Jesus quando diz que ele é o Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro Pascual. Ele está identificado tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento na libertação do povo de Israel. Tá? E aqui depois do deserto, para onde eles foram e tal, aí os caminhos e tudo, vamos lá. Aí o Mar Vermelho. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que seguir o livro, não minhas coisas. E aí vai. Tá? A Páscoa, a diferença aí entre a Páscoa e a ceia. Quem instituiu a ceia? Quem instituiu a ceia? Jesus. Jesus instituiu a ceia, gente. Lá em 1 Coríntios capítulo 11. Tá? Jesus instituiu a ceia. Mas um pouco antes, quando ele está com os discípulos, ele comemora o quê? Lembra?
Quando ele reúne com seus discípulos, ele está comemorando o quê? A Páscoa? E aí, gente? Concorda ou discorda? Ou concorda? Jesus estava celebrando a ceia ou a Páscoa? Quando ele está com seus discípulos lá, os apóstolos? Ceia. Páscoa. É assim. Ceia. Ceia. Sim. Sim. Ceia. E aí? Páscoa. Hã? Não sei. Vai comigo, mano. Aí judiou a Deus. Só para você falar. Pô, tá vendo? Se fosse comer o fruto, ela não ia comer junto. E aí, Claudete? Agora deixa eu sozinho. Sem o Páscoa. Não vou responder. Sei. Na última. Não, acho que é isso. Tenho 4 anos não sei. Jesus morreu quando? Próximo da onde? O que tinha depois que ele ia morrer? O que ia haver? A Páscoa. O que ia haver? A Páscoa. Jesus era o quê? Judeu. Judeu. Os judeus comemoravam o quê? A Páscoa. A Páscoa. Um bom judeu comemora a Páscoa. E não a ceia. E não a ceia. Quem instituiu a ceia foi Jesus. Jesus instituiu a ceia para nós. Porém, ele celebrou, ele quando estava preparando, ele disse para os discípulos assim, ó, vai num barzinho ali, vai ter um cara com uma mula do lado, e diz para ele que nós precisamos de uma sala, de um lugar para se reunir. E já a reúne também, vai em tal lugar e pega as coisas que nós vamos celebrar Páscoa. Isso nos evangelhos. Nos evangelhos. Depois, em 1 Coríntios, ali antes um pouco também, se nós formos olhar um pouco antes, nós vamos perceber a ceia sendo instituída pelo próprio Jesus. Paulo diz, eu vou transmitir aquilo que eu aprendi com Jesus. 7:9, acho que é. A partir do 11:23, mas ele vem falando um pouco antes já algumas coisas sobre a Páscoa, sobre a ceia. Mas quem instituiu a ceia, que diz a ceia do Senhor, por isso que ela é dele, não é nossa, foi ele que instituiu. A Páscoa não. A Páscoa foi instituída no Velho Testamento, na libertação do povo de Israel. Leia Êxodo. Vocês vão perceber isso lá. Tá? Leia o livro. Vocês vão ver isso lá. Tá? Muito claramente. Alguma pergunta sobre isso? Passado. Não passar, Ô Jefferson, faz isso para mim também, por favor. Tá? Gente, vai me ajudando aqui, né? Vamos terminar no segundo livro. Olha só, Levítico. Levítico, gente, significa chamar. Deus chamando o povo agora para a santidade. Lembra? Olha só. Primeiro Deus constrói a criação. Depois o povo é escravizado. Agora Deus liberta o povo. E agora Deus chama o povo para santidade. É o que Deus faz com quem? Conosco. Deus vai atrás de nós, nos tira de onde nós estávamos, diz para nós, olha, agora você é uma nova criatura e agora você precisa se santificar. Você precisa se santificar. Levítico, aí você vai pensar, pô, alguém já leu Levítico? Vocês sabiam, eu vou citar algumas coisas aqui meio escandalizadas, meio escandaloso, tá? Mas Levítico ensina sobre sacrifício, guarda do sábado, purificação, celebração, ofertas, tá?
ensina sobre higiene e saúde. Lembra disso? Fala quando a mulher está naqueles dias, como ela deve se tratar, como ela não deve se tratar, como o homem deve tratar ela, como deve ser a higiene tanto do homem quanto da mulher. O Levítico fala sobre isso. Só não vou ler com vocês. Não dá nem para sentar no mesmo lugar, não. Ó, os capítulos 13 a 15, se você quiser ler, os capítulos 13 a 15 apresentam normas de higiene e saúde. Fala, né? Sim, tem algumas coisas que vai falar. Você quer ver uma coisa? Por que Deus instituiu o Levítico? O que vocês acham? Olha só, tinha hospital naquela época? Tinha médico? Tinha dentista? Não tinha, gente, essas coisas. As pessoas ainda estavam em desenvolvimento, porém tinham um bom desenvolvimento, porque a gente sabe que eles usavam da medicina natural e tantas outras coisas, porém não tinha. E Deus então começa a dar todas as diretrizes de como eles deveriam se portar com a saúde, comendo a comida certa, da forma certa, da maneira correta, respeitando os limites. Por isso que vem Levítico, tá? E aí ele diz, por isso que lá em Levítico vai dizer sobre a carne de porco, sobre algumas regras, trazendo a pessoa para a santidade. Vai dizer do tempo que nós podemos ter com a mulher, quanto tempo nós precisamos ter, o cuidado com ela. Vai falar coisas lá absurdas às vezes para nós, né? Que você fala, pô, que coisa esquisita, que nojo de algumas coisas, né? É umas coisas estranhas, mas porém você vai perceber que Deus está fazendo isso, purificando o seu povo para uma santidade. Você quer ver uma coisa? Antes, quando nós não éramos cristãos, nós brincamos aqui, eu vou abrir aqui para dar um pouco de risada, né? Mas nós fizemos um curso aqui na igreja chamado Casados para Sempre, e aí eu não vou citar o nome, mas vou citar o que aconteceu, né? Aí um deles brincou assim, uma pessoa brincou, mas numa das lições desse curso de Casados para Sempre, uma pessoa citou assim, mas agora eu não posso mais ir em motel, então? Meu Deus! A pessoa diz, de jeito nenhum, de jeito, é santidade. Aí você fica pensando, pode, não pode? Pode, isso daí é um questionamento até nosso, né, agora, né? Porque nós brincamos com isso daí depois, os homens que estavam lá, e agora como que a gente faz, e como vamos para onde, né? Vamos pegar, santidade. Santidade. Se você quer realmente se separar, se santificar, Deus tem todas as diretrizes. Todas as diretrizes. Basta querer. Tá? Basta querer seguir. Né? Para tudo. Para tudo. Tá? Por isso que, se você puder ler Levítico, você vai perceber muito. Mas aí tu lê um monte de coisa na Bíblia e aí chega nesses tempos modernos aí, o pessoal vai mudando e adaptando, dizendo que são tempos. Que a Bíblia é assim, que tem que mudar, e aí. Isso aí. Conceitos. Então, aí existe uma questão de você olhar a interpretação. Você perceber o que é e o que não é certo. Tá? A forma que faz e a forma que não faz. Entende? Um exemplo. Deus, quando acontecia um incidente, vamos supor, o animal o importância tinha um porco. O porco dele entrou no meu quintal e destruiu o meu quintal. Tinha uma lei para isso. Entende? Para ele ter que me pagar. Eram orientações. Hoje, como funciona essa lei? Entende? Claro que não vou pegar a lei literal de lá. Porém, existe uma lei hoje fazendo sobre isso. Né? Na questão de danos. Ou danos morais, ou patrimônio. Então, existem leis, existem formas, regras, porém nós não seguimos. As pessoas não seguem. Querem fazer as suas próprias leis e regras e normas. Como deve funcionar.
E Deus, é interessante porque quando você olha na Bíblia, você fala, pô, mas para que Deus precisa me ensinar isso? Na verdade está tudo na Bíblia, não sabia nem Tá. o homem criar Nem precisava. se seguisse. Né? É isso aí. Né? Então, esse período de Levítico, Deus está chamando o seu povo para a santidade. E Levítico vai, olha, eu gosto muito de Levítico, muito mesmo, eu aprendo muito com esse livro. Números. Ponto principal de Números, gente. Tá? Página 113.1. 113.1. Tem alguma coisa importante aqui. Olha só, lá em assuntos, página 113.1, assuntos. As narrativas mostram que quando o povo era fiel à aliança, a vida corria bem para eles. Quando havia desobediência, o povo era derrotado e havia atrasos e mortes. O livro ensina que a conformidade com a aliança traz bênção, mas a rejeição traz tragédia. Sempre que havia obediência, havia sucesso. Sempre que havia rebelião, havia fracasso. Deus é fiel às suas promessas, apesar de todas as revoltas do povo. Olha só, isso daqui para mim é fato. Tá? É fato. Quando você olha na Bíblia, a obediência do povo, toda vez que o povo obedecia, eles ganhavam as guerras. Toda vez que o povo obedecia. Vários. Saul perdeu o reinado, muitos. Toda vez que o povo desobedecia, acontecia isso. E Números vem trazendo sobre isso. Nesse período, o povo ficou 38 anos viajando pelo deserto como forma de punição. Lembram disso? Vocês lembram disso? Deixa eu ver se eu tenho aqui. O povo no deserto. É mais ou menos isso. Ó. Quando é dado as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Ó, aqui, ó, quando Deus fala sobre os 10 mandamentos, é interessante, né? Porque qualquer um que for quebrado, a pessoa cai no lago de fogo, né? A pessoa está perdida. Então, trazendo um pouquinho para isso, né? Tabernáculo, os mandamentos. Tá? Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Deixa eu vir para trás aqui. Estou muito para frente já. Deuteronômio, que ele fala na nova aliança, né? Ele vai falar na nova aliança, isso aí. Olha só, porque ele vai falar sobre uma nova geração. Tá? Quando nós estamos em Números, Deuteronômio, tá? Entre Êxodo, Número e Deuteronômio, que vai falar sobre a história de Moisés, o povo desobedece a Deus. Lembra? Deixa eu ver aqui. Onde que está aqui? Peraí. Não, vou para cá. Aqui. Isso aqui, ó. O povo no deserto pedia maná e Deus dava o maná. O que o povo fazia? Guardava. E o que acontecia? Estragava e fedia. O povo pediu água. Tanto o povo enchia as paciências de Moisés fez o quê? Bateu na rocha. O povo teve água. Quando Moisés bate na rocha, Deus disse assim, ó, a partir de agora, vocês não entrarão mais na terra prometida. A partir de agora vocês vão ficar durante quanto tempo? 40 anos. 38 anos, 40 anos, andando no deserto. Tá? Oi? Vamos dizer círculo, né? Que fala, né? Vocês vão ver Canaã, mas não vão entrar. Entre Números, Deuteronômio, e ali depois vai entrar em Josué. E esses 40 anos eles ficaram ali com as roupas deles, eles calçaram, não gastavam? A Bíblia diz 2 detalhes importantes, tá? Um aqui, quer ver? Um aqui
e um aí. Aqui, um detalhe importante aqui. O que a Bíblia cita sobre isso? Isso é comprovado cientificamente, comprovado pela ciência, pelos cientistas, pelos historiadores, que houve esse evento aqui, ó. Houve esse evento. Fato da natureza, onde as águas se separaram. Porém, o detalhe da Bíblia, o detalhe da ciência é um. Qual deles? Que se divergem. Quem sabe? Vou adiantar, senão ela fica aqui. A Bíblia diz que os pés deles não molhavam e as sandálias não estragavam durante o percurso, tá? Um detalhe, você fala, peraí, o que tem a ver isso? Se molha ou não molha, molha ou não molha. Detalhe que a ciência não consegue comprovar é justamente isso, esse milagre. Como que os pés não molhavam? Se o mar, como que pode separar o mar? Foi um milagre mesmo. Só que a Separou ciência, o mar. não, mas a ciência comprova que houve o evento. Sim. Por causa de um vento que veio nessa região, na época do Mar Vermelho, nessa região, onde o vento separou a água. Tá? Porém, não tinha como separar e as pessoas atravessarem a seco. Não, mas se é um milagre, Por isso que a ciência não crê como milagre, Sim. Fenômeno da natureza. como um fenômeno da natureza. Que um vento seria impossível separar o mar. Sim, aí o vento passou. O vento passou, é o que eles comprovam. Na verdade, foi um milagre, né? Mas tem um vento tão forte assim, né? Levar as pessoas a arrastar junto, assim, e a água não invadir ali. Vários fatos. Essa, Por isso. tá E aí, vendo? Não invadir. e outro detalhe, Também. outro detalhe foi aqui. Outro detalhe foi aqui, depois do povo. Deixa eu ver aqui mais. Depois que o povo começou a andar no deserto. Oh, meu Deus, está junto aqui. Eu não sei. Depois que o povo começa a receber as ordens e começa a andar no deserto, deixa eu botar Bernardo. O povo, então, o que acontece? As sandálias não se desfaziam, a roupa, a Bíblia diz que não envelhecia, porém, quando a gente começa a olhar esses detalhes, a gente começa a perceber algo interessante, que eu coloquei aqui. Quanto tempo eles ficaram rodando? Quase 40 anos. Quanto tempo é uma geração? 40 anos. A cada 40 anos tira uma geração. Tá? Olha que interessante. Que é bom a gente cuidar e pensar nisso. Deus condenou uma geração, tá? Para que pudesse ter uma nova geração. Foi o que aconteceu com Noé também. Deus condenou uma geração para que pudesse ter uma nova geração. Quando o povo desobedeceu a Deus, quando o povo não fazia do jeito que Deus queria, Deus dava, porém tinha uma consequência. Deus deu a água para eles, Deus deu o alimento para eles, Deus deu as codornices para eles no deserto, porém, Deus disse assim, a consequência é vocês não entrarão na terra prometida. Não entrarão na terra prometida. Mas o que é poder disso? Codornice? Codornas. Codornices. Codornas. Porque eles pediram carne e Deus deu codornas. Primeiro Deus deu maná. A Bíblia diz que o maná é um alimento que caía do céu, como se fosse a comida dos anjos. Tá? E eles tinham, só que tudo eles queriam guardar. Isso. Deus cuidava deles em todos os momentos, mas sempre eles reclamando. E a reclamação deles era, está vendo para Moisés, vocês nos deixam agora, você e Deus nos deixam agora para morrer, por que não morremos lá no Egito? Pelo menos lá tinha comida, e aqui nós não temos comida, não temos água, não temos nada. E eu não estou falando de uma pessoa, eu
estou falando de uma multidão de mais de 200, 300 mil pessoas. Nessa época comia-se carne também, normal, Tudo. E então, Por isso que Deus Deus não proibiu por isso- a carne. Não, por isso que Porque em muitas regiões acredito que não se deve comer carne. depende da carne. Algumas carnes. A questão é que Deus, lá em Levítico, vai falar exatamente o que poderiam e o que eles não poderiam comer. Tá? Por isso que lá é a questão da separação de mudanças de vida. Né? Para uma nova forma de vida agora. Então vocês vão cuidar com algumas coisas. Porém, quando eu chego em Números, Deuteronômio aqui, você vai perceber isso, você vai perceber isso. Que aí agora, antes um pouco, né? Deus começa a dar as ordens, começa a dar as leis, começa a dar os mandamentos de como eles deveriam se portar. Para que tem a lei? É para condenar o homem? Para que serve a lei? Para ser obedecido. Hã? Para ser obedecido. Para ser obedecida? É uma forma de o povo, as pessoas se portarem numa sociedade. Tem certa organização, certa organização. Você não vira uma. A lei serve para condenar? Também. Se tu não fizer de acordo, pode ser condenado. E se não tivesse lei? Olha só, o que tinha? O que tinha antes da lei? Oi? Está ouvindo? Que bom. Tá bom. É que eu tinha colocado ali para fechar, mas quer tentar mudar um pouco? Tinha tirado o Sim. Tá ouvindo? Não tem problema, tem bastante assistindo. O que tinha antes da lei, gente? A graça? Tinha Levítico. O que tinha antes da lei? Deus. A voz de Deus. As diretrizes de Deus. A maneira que Deus tinha dado para o homem viver. Deus estava ensinando o homem como deveria se portar, como deveria fazer, como deveria se conduzir, sobre sacrifício, sobre todas as coisas. Antes não tinha lei. Era a lei de Deus. Agora tem a lei. Por que Deus deu a lei? Para condenar o homem? Não. A lei é boa. A lei é para mostrar para o homem que ele pode escolher fazer errado, fazer certo. Só para isso. A lei serve para isso. Não é pra, a lei não vem para condenar o homem. A lei vem para absolver o homem da coisa errada. Porque se não tem lei, eu posso fazer de qualquer forma. Porém, quando tem a lei, opa, eu sei o que é a lei. Então a lei vem, eu sei que aquilo lá não está certo, não é bom para mim. A lei não vem para condenar. A lei vem para absolver o homem do erro. Para tirá-lo do erro. Para avisar, aqui tem um buraco. É verdade, então antes de Adão. É uma plaga. Antes de Adão e Eva não existia lei. Era a lei de Deus. Deus quem dava as diretrizes. A lei não existia nada errado. Existia, por isso que Deus levantava os profetas. Mas antes de Adão. Moisés era um deles. Antes de Adão, não. Não. Lá não. Lá era a voz de Deus. Deus se comunicava com Adão e Eva no jardim. Mas até ali era tudo correto. Perfeito. Tudo perfeito. Quando desobedeceu, aí Deus deu as diretrizes para Adão e Eva como os filhos dos netos deveriam se portar e fazer. E aí a Caim e Abel foi fazendo, Caim matou Abel, Deus deu 7 de uma outra linhagem, e aí depois veio vindo todas as gerações. E as gerações que desobedeciam a Deus tinham consequência. As gerações que obedeciam a Deus também tinham consequências. Olha, irmã, eu não vi. Eu não sei, né? Não sei. Mas eu sei que ele ficou com uma marca, diz que é na testa. Isso, a Bíblia cita que todo mundo que via Caim sabia
daquilo que ele tinha Você feito. nunca mais caiu. Tá? Por isso que foi marcado Caim daquela consequência. Por quê? Porque minha bateria do meu computador está lá embaixo, mas eu tenho uma foto aqui que mostra as gerações depois de Caim e as gerações de Sete. Tá? E nessas gerações você vai perceber quem obedecia a Deus e quem não obedecia a Deus. E você vai perceber também em alguns lugares na Bíblia que vai citar filhos de Caim e filhos de Abel. Por quê? Porque quando a gente diz, aquele é filho de Caim, a gente cita aquele é desobediente, aquele é filho de Abel, aquele obedece a Deus. Tá? Então nós vamos fazer essa diferença, tá? E uma das coisas que eu gostaria que vocês gravassem nisso é: cuide, gente, cuide com as suas gerações. Cuide com as suas gerações. Por quê? Da mesma forma que Deus fez com a geração lá no deserto, de Caim, de Moisés e o povo, que não entrou na terra prometida por desobedecer a Deus, porém, Deus viu graça, que a Danusa falou, Deus viu graça em 2 homens, que foi levantado por Deus também, para substituir Moisés, que foi Josué e Caleb. Nova geração somente que entrou na terra prometida. E o povo que andou com Moisés, o que Deus esperou que acontecer? O que Deus esperou acontecer? Morrer? Morrer. Deus esperou todos daquela geração morrer. Uma geração desobediente. Para que uma nova geração pudesse entrar na terra prometida e alcançar a terra prometida. Porque é complicado quando uma geração nossa está corrompida pelo pecado e não obedece a Deus. É complicado retornar novamente. Só pela graça. E muitas vezes Deus condena aquela geração para trabalhar com uma nova geração. Por isso, a gente chama de uma nova aliança, né, que Deus faz com uma nova geração. Então,